Hoje eu quero falar sobre o tema benditas são as lágrimas enfrentadas no seu sofrimento. Amém? Benditas são as lágrimas enfrentadas no sofrimento, ou no seu sofrimento. Diz assim a palavra de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do verso 1 do capítulo 12. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora de corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi também arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza destas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Santo Deus, benditas são as lágrimas que lavam as manchas da nossa dor. Por Deus já foram vistas e acolhidas com amor. Pai, eu quero agradecer por Tua palavra nessa noite, por tudo que aqui já foi feito para honrar o Senhor, mas quero pedir a Tua direção nessa noite, a Tua palavra. Que os nossos corações sejam inflamados com ela, para nossa edificação e para a glória e honra Tua. Queridos irmãos, a vida cristã, já dizia C.S. Lewis, que não a vida cristã, não necessariamente, mas a vida, ela é uma péssima professora. Porque a vida nos dá primeiro a prova e depois a lição. A vida primeiro faz com que nós quebremos a cara e depois ela diz: o que é que eu posso tirar disso? Muitas das vezes que nós quebramos a cara é por nossa culpa. Muitas das vezes que nós caímos num abismo, que nós nos debruçamos com a tragédia, é porque nós procuramos. Mas nem todas as vezes são assim. Outra percepção de C.S. Lewis do sofrimento é que ele diz que a dor é o megafone de Deus para acordar um mundo adormecido. A dor é o megafone de Deus para acordar um mundo adormecido, adoecido e frio. Quantas vezes a dor tem que chegar na nossa vida para que nós possamos buscar mais a Deus? Quantas vezes o sofrimento tem que chegar na nossa vida para quebrar a nossa cerviz? Lembro de Jeremias, quando ele tem que escrever uma carta para o povo de Israel, que está acostumado com falsas promessas, falsas profecias, falsas prosperidades, e recebem uma profecia mentirosa, dizendo que o sofrimento deles na Babilônia vai durar apenas 3 anos, ou 2 anos. E o povo de Israel estava todo calmo lá. E Jeremias diz: negativo, o sofrimento de vocês aí na Babilônia durará 70 anos.
Então vocês têm que se casar, têm que ter filhos, têm que gerir a paz na cidade, têm que abençoar essa cidade, para que na paz da cidade vocês tenham paz. Deus disse para vocês, Israel, que queria colocar em vocês um jugo de madeira, mas vocês têm uma dura cerviz. Vocês são soberbos demais, arrogantes demais, cheios de si demais, e eu vou colocar sobre vocês um jugo de ferro. Eu queria pôr um jugo de madeira. Eu queria colocar um negócio menos pesado, que menos ferisse vocês, mas o jugo de vocês é duro demais, a arrogância de vocês é dura demais, eu vou colocar em vocês um jugo de ferro para que vocês se quebrantem. E Israel, depois de 70 anos, aprendeu, dentro do cativeiro babilônico, que eles não precisavam desesperadamente sentir falta do templo, que eles adoravam o prédio, adoravam a alvenaria, adoravam a mesa, adoravam o púlpito, adoravam o palco, adoravam a cidade de Jerusalém, mas não adoravam o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E depois de 70 anos, Israel aprendeu que o que eles precisavam não era o templo, mas o Senhor do templo. Que eles precisavam não era da cidade de Jerusalém, mas era o Senhor da cidade. E onde quer que eles estivessem, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade, Deus estava com eles, presentes na vida deles. O apóstolo Paulo nos dá uma lição fantástica nesse texto. Nos dá uma lição maravilhosa. Talvez nós olhemos para o apóstolo Paulo, esse homem que sofreu tanto e que ele disse assim: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Eu trago no corpo a dor de Cristo. Tem um homem de Deus aqui no Brasil, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fez um resumão do que Paulo passou. E ele disse assim: Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto. Paulo também enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio na viagem para Roma, foi picado por uma serpente, uma cobra em Malta, na ilha de Malta, foi preso e degolado na cidade dos Césares, em Roma. Paulo passou frio e fome, sede, açoitado por varas, enfrentou perigos e rios, desertos e mares e morte. Essa é um resumão da biografia do apóstolo Paulo. Esse homem que disse para mim e para você: quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Nós desenvolvemos um preconceito contra a paciência, nós desenvolvemos um preconceito contra o sofrimento. Quando nós estamos sofrendo, a primeira coisa que vem à nossa mente é que Deus nos abandonou. Quando nós estamos passando por lutas e por lágrimas, a primeira coisa que vem na nossa mente é que Deus nos esqueceu. Se existe tanta tragédia no mundo, se existe tanta dificuldade no mundo, se existe tanto sofrimento no mundo, será que Deus é tão bom que isso acontece? O mundo de hoje, drive-thru, desenvolveu um preconceito contra passar por lutas, contra ser perseverante, contra lutar para conquistar, contra esperar em Deus. Eu sempre gosto de citar o exemplo do caixa eletrônico. Você chega no caixa eletrônico, põe o cartão, digita a senha das letras agora, né, para confirmar a operação, e a máquina diz assim: aguarde um momento. Parece que é um século. Você quer dar um soco na máquina. É assim ou não? É assim ou não, a gente? Fica dizendo: cadê o funcionário? Eu não tenho um funcionário aqui do banco. Como é que pode? Cadê? É assim que a gente está vivendo. O mundo louco, maluco de hoje nos cobra rapidez para tudo, inclusive passar por sofrimento. Eu fico lembrando de quando eu ia para a fila do banco para minha avó receber a aposentadoria. Eu chegava lá de 4 da manhã,
1h minha avó chegava, 1h da tarde minha avó chegava, 1h da tarde. Quem aqui já fez isso aqui? Enfrentou fila de banco aqui? Leva. Olha aí, irmã Liana. Só a irmã Liana. Vamos lá, gente. Confessionário, levanta a mão aí. Quem já enfrentou fila de banco assim, 6 horas, 7 horas? Vamos lá. Chegava na fila do banco, 4, 5 horas da manhã, 1h minha avó chegava e ela saía de lá umas 4 da tarde, 5 horas. Que naquela época não tinha isso de idoso ter prioridade, tinha isso não, meu filho. A fila era 2.000 pessoas, todo mundo. E eu ganhava um sanduíche, né? Aí eu ia na Somel, sorveteria lá, de frente da praça, Nossa Senhora do Rosário, e lanchava. Fantástico. Para mim era um sorvete e um sanduíche. Estava bom demais. E figurinha do Campeonato Brasileiro, que eu ganhava também para colecionar, né? Então, o que acontece? O mundo de hoje a gente não sabe esperar. Nós desaprendemos a esperar, nós desaprendemos a entender que no nosso sofrimento Deus está conosco. Nós desaprendemos a compreender que no sofrimento nós aprendemos. Nós desaprendemos e temos preconceito a compreender que no sofrimento Deus está nos honrando, está sendo glorificado e está nos treinando para consolar outros. Não compreendemos que o sofrimento é a escola de Deus. Não compreendemos e não aceitamos que o deserto é a escola de Deus. Moisés passou 40 anos na casa de Faraó aprendendo a ser alguém. Moisés passou 40 anos na casa de Faraó estudando para ser um faraó, um rei. Deus achou, tá bom, Moisés aprendeu, mas eu quero que você seja pastor. Então, eu vou tirar você da casa de Faraó e vou colocar você aonde? Deserto. E ele passou quantos anos no deserto? 40 anos aprendendo a ser ninguém. 40 anos no deserto. Depois de mais 40 anos no deserto, aí Deus disse, agora você está preparado. Você aprendeu a ser alguém, aprendeu a ser ninguém, agora vai ser pastor de ovelhas. Vai cuidar do meu povo. E que povo, que vocês sabem o resto da história. Paulo está dando algumas lições para mim e para você no sofrimento. Benditas são as lágrimas derramadas no sofrimento. Elas não estão esquecidas. Deus sabe quantas gotas de lágrima você tem derramado. Amém? Deus conhece todas elas. Nem todo sofrimento acontece por culpa ou por erro nosso. Mas todo sofrimento Deus usa para abençoar outras pessoas com a nossa vida. Amém, gente? Então, primeira lição de hoje à noite que eu queria tratar com você, no sofrimento a propósito de Deus. O apóstolo Paulo havia tido uma experiência espetacular com o Senhor. Como ele disse, eu não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo, eu sei que eu enxerguei coisas espetaculares. E o apóstolo Paulo nos ensina que, diante da grandeza da presença de Deus na vida dele, o que ele podia fazer era uma coisa: ficar orgulhoso, ficar ensoberbado, ficar cheio de si mesmo. Mas Paulo, ele tinha convicção, e a segunda carta de Coríntios, veja comigo o capítulo 1, veja lá, por favor, capítulo 1. Paulo compreendia, ele tinha dimensão completa de que o sofrimento serviria para curar outras vidas. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos o quê? Consolar o que estão passando por tribulações. Nós passamos tribulações para consolar aqueles que estão passando por tribulações. Paulo começa a segunda carta dele à igreja de Corinto justamente falando de sofrimento, gente. E dizendo que esse sofrimento que ele está passando, ele vai usar para abençoar outras vidas. Deus nos matricula na escola do sofrimento para nós sermos consoladores. Deus nos matricula na escola do deserto, da escola do sofrimento, para que a nossa vida seja uma vida onde você vai encontrar pessoas muito piores do que você.
Pessoas que estão passando por muito mais sofrimentos do que você está passando, para que você tenha autoridade para dizer: essa dor eu passei, essa lágrima eu derramei, e eu quero derramar junto com você também. Então Paulo está dizendo: olha, essa dor que eu estava passando, essa experiência que eu tive com Deus, poderia fazer com que eu fosse exaltado. Então Paulo evita, tem consciência de que aquele espinho na carne, a Bíblia não diz que espinho na carne era esse. Muitos estudiosos, e eu concordo com a maioria, dizem que era um problema nos olhos. Porque lá em Gálatas, ele vai dizer que: veja com que grandes letras eu vos escrevi. Em alguns momentos, quem escrevia as cartas do apóstolo Paulo era um seu amanuense, o escriba. Mas em alguns momentos na carta de Paulo, ele faz questão de escrever, só que ele diz assim: eu escrevo com grandes letras, como se ele não enxergasse bem mesmo, como se ele tivesse uma doença nos olhos. Nós não sabemos que tipo de doença era. Então, muitos estudiosos defendem isso. Talvez muitos de nós tenhamos sofrimentos na área física que podem dizer: isso nos impede de servir a Deus. Muitas dores no corpo, sofrimento no corpo que nós achamos que nos impedem de servir a Deus. Mas no caso de Paulo, esse sofrimento, essa dor, talvez física que o apóstolo Paulo estava passando, ela tinha um propósito. E o propósito dela era que Paulo não se tornasse orgulhoso nem soberbo. Paulo entendia que a missão dele tinha que ser cravada debaixo da humildade. O sofrimento tinha por finalidade humilhá-lo, para aperfeiçoá-lo na obra do Senhor. Paulo compreendia que poderia chegar de frente do espelho e se achar melhor do que os outros apóstolos. Paulo tinha consciência de que ele poderia chegar diante dos outros apóstolos e pisar neles, porque ele tinha mais conhecimento, porque ele era mais sábio, porque ele era mais famoso, porque ele tinha mais portas abertas para expandir o Evangelho. Quantos de nós ficamos orgulhosos demais por causa dos nossos talentos? E Deus diz assim: meu querido, dá um tempo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não precisa de arrogantes jogando no seu time. Deus não precisa de gente soberba no seu time. No time de Deus, debaixo da cruz de Cristo, todos nós somos do mesmo tamanho. Só tem uma pessoa que deve ser exaltada no meio da igreja do Senhor. O nome dessa pessoa é Jesus de Nazaré. Amém? Paulo tinha consciência disso. Por isso que ele disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Por isso que ele diz: Deus me deu esse problema, essa dor, para que eu não me ensoberbecesse. Ele tem consciência disso. Versículo 7, ele diz isso: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza destas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Paulo entendia que Deus estava com ele, mas Deus colocou Satanás para atormentá-lo, através desse problema, dessa doença, para que ele compreendesse que o poder é de Deus e não dele. Então, em nome de Jesus, meu irmão, se você quer ser maior do que Jesus, em nome de Jesus, baixa a bola, porque no time de Jesus a gente tem que ficar tudo do mesmo tamanho. A começar do pastor. Amém? Vamos seguir. No sofrimento, também Deus promove a aproximação. No sofrimento, Deus promove a aproximação com Ele. Versículo 8 e 9. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Deus, tira esse sofrimento. Deus, afasta. Deus, eu não aguento. Deus, eu não quero. Deus, por favor. É interessante demais, gente. Como no sofrimento nós aprendemos a orar. Eu ouvi um pastor falando que estava viajando para pregar fora do país e deu aquelas turbulências abençoadas em viagens internacionais. E ele pensou em
em terrorismo, em várias coisas, porque foi uma turbulência violenta. E ele disse que nunca viu, porque foi brabo, ele disse que nunca viu tanta gente orando. Tinha até muçulmano do Senhor Jesus, me cura, por favor, perdão. Como na hora, e o piloto disse, gente, o negócio é sério, a tempestade está forte, e aí vai passar um tempão aqui, o avião lá, e aí o pastor dizendo assim, rapaz, eu estou em dias com Deus, assim. Acertei as contas agora, então assim eu pedi perdão por aqueles pecados que faz tempo que eu oro, faz tempo que eu estou orando no atacado. Senhor, perdoa todos os meus pecados, né? Aí na hora da tribulação, ele listou um por um. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. O Senhor sabe. Deus, aquilo ali eu fiz também, a culpa foi minha. Tá certo. Aí ele listou tudinho e disse, a conta está, fecha a conta e passa a régua, né? Já estou livre. Aí passou a tribulação, ele disse, glória a Deus, né? E todo mundo lá se abraçando, chorando, Jesus, obrigado. Até muçulmano clamando a Jesus. No sofrimento, há a aproximação de Deus. O sofrimento é uma escola que nos leva de volta para casa. O sofrimento é uma escola que faz a gente parar para refletir onde é que nós estamos. O sofrimento é um local que faz com que nós voltemos a gritar o nome de Deus em nossa vida, que talvez está adormecido. O sofrimento, como disse C.S. Lewis, o fonoclama, o megafone, talvez acorde porque nós estamos dormindo. Acorda, ó tu que dormes. O sofrimento nos chama a olhar para o céu e saber que Deus continua no trono e que eu posso buscá-lo. O sofrimento nos faz olhar para Deus e orar a Deus, entender que Ele continua no controle de todas as coisas, inclusive do meu sofrimento. Interessante que Jó orou 16 vezes, 34 vezes, e dessas 34 vezes ele fez 16 perguntas. Se você ler todo o livro de Jó, é Jó perguntando por quê, e Jó se queixando, e Deus fica o quê? Calado. Quase no final do livro, quando Deus resolve abrir a boca para falar com Jó, Deus diz assim, Jó, onde é que tu estavas quando eu fiz o mar? Onde é que tu estava quando eu fiz os oceanos, a terra? Onde é que tu estavas quando eu fiz as estrelas? É mais ou menos assim, traduzindo em pernambuquês. Ponha-se no seu lugar. Ponha-se no seu lugar, Jó. Aí Jó, no final, diz assim, eu conhecia Deus só de ouvir falar, agora eu conheço de fato e de verdade. O sofrimento nos leva a conhecer e a ter intimidade com Deus. O sofrimento nos leva a reconhecer quem Deus é em nós. O sofrimento nos leva a dobrar os nossos joelhos e clamar, Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento nos leva a chorar e derramar lágrimas, Deus, por que eu não aguento mais? Por favor, dá um tempo. Mas nos leva a falar com Deus que... Gente, vamos ser sinceros. Muitas pessoas que sofrem chegam para nós, nos conversando, nós percebemos muita gente sincera, que chora e é firme com Deus, e tem intimidade com Deus, e o sofrimento vem circunstancialmente, a gente não sabe porquê, e nem tem resposta. Mas tem muita gente que sofre muito, e quando você vai conversar com a pessoa, aí você fica calado e deixa a pessoa falar. Aí a pessoa diz, vai falar nada não, pastor? Eu digo, não, pode falar. Eu quero ouvir. Tem pessoas que eu converso, dura 4 horas a conversa. Vocês sabem que eu falo muito, né? Mas tem horas que eu fico calado mesmo, só ouvindo. Aí eu digo, não, fale mais um pouquinho. Aí a pessoa vai falando. E aí, pastor, o que é que eu faço? Não, eu quero ouvir o irmão ou a irmã. Aí a pessoa fala mais um pouquinho. Aí eu continuo calado. Aí a pessoa fala mais um pouquinho. E a conversa vai chegando no nível que Deus quer. Sabe quando é que a conversa
começa a chegar num nível que Deus quer, quando a pessoa não tem mais o que falar. Mas, diante do silêncio que às vezes eu fico, a pessoa começa a falar e vai descendo e vai se aprofundando de verdade no problema. E muitas das vezes, queridos, a pessoa que está longe de Deus há muito tempo, para ser sincero, na maioria das vezes, a pessoa é que se afastou de Deus. A pessoa é que esqueceu as coisas básicas da vida cristã, de orar, de ler a Bíblia, de buscar a Deus, de ter um amigo para desabafar. A pessoa é que deu as costas, não que Deus abandonou. E a pessoa, na conversa, no silêncio, ela vai abrindo o coração, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. E ela compreende que ela tem que fazer o caminho de volta para casa. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você que ele rogou a Deus 3 vezes: Senhor, tira isso de mim. E o que foi que Deus disse para ele? Minha graça te basta, minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Meus irmãos, nós deveríamos soltar fogos para nossas fragilidades. Nós deveríamos vibrar que diante das fraquezas, as benditas lágrimas que são derramadas sobre de nós por causa do nosso sofrimento, nós deveríamos soltar fogos, agradecer a Deus, porque essas lágrimas nos levam a compreender que toda obra feita na nossa vida é pelo poder de Deus. Repousa em Cristo e não em mim. E não nas minhas forças, porque eu quero fazer, porque tem que ser do meu jeito, porque o meu poder não é o meu poder, é o poder de Deus. Nós precisamos acordar, ó Pai, acordar, queridos, acordar, irmãos, e pedir a Deus que fale conosco claramente, que quando Deus está dando sofrimento ou permitindo sofrimento, Deus está dizendo: filho, estou aqui, fala comigo, acorda. Desperta, me busca. Não é assim que diz lá em Jeremias 29? Não é assim, gente? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achados de vós, diz o Senhor. Não é assim que diz a palavra? Deus está dizendo no sofrimento: meu filho, acorda. Meu filho clama, meu filho chora, meu filho me busca. Meu filho, eu estou aqui para enxugar as tuas benditas lágrimas. E eu estou contigo nesse sofrimento. Eu estou contigo nessa dor. Para de querer resolver teus problemas com a tua força, com a tua inteligência, com a tua sabedoria, com a tua pseudo-experiência espiritual, com o teu intelecto, com a tua inteligência. Para de ser arrogante. E olha para mim, porque faz muito tempo de que você não olha para mim. É isso que Deus está dizendo para nós no sofrimento. Acorda. Acorda quem está do seu lado, que enquanto eu bebo água. Terceira lição dessa noite, queridos. No sofrimento há conforto de Deus por sua graça. Verso 9 nos alinha dizendo que minha graça é suficiente. A graça de Deus é o que mais precisamos. A graça de Deus é o que mais deveríamos clamar. É um favor imerecido. A resposta que Deus deu a Paulo não era a que ele esperava, nem a que ele queria, mas era a que ele precisava. A resposta de Deus não era o que Paulo queria ouvir. Já vi muita gente dizer assim: a resposta de Deus são fortes demais. Às vezes Deus diz sim, às vezes Deus diz não, e às vezes Deus diz espere. Para Paulo, Deus não deu nenhuma dessas respostas. Ele disse: a minha graça é suficiente. Você quer mais o que, Paulo? A minha graça te basta. Mas parece que a graça de Deus para nós não é nada, gente.
A graça é o quê? Quem lembra do que é a graça? É favor imerecido. E a misericórdia? A graça é Deus dá o que nós não merecemos. E a misericórdia é Deus não dá o que nós merecemos. Nós merecíamos chicote e Deus deu misericórdia. Nós merecíamos inferno e Deus deu graça. Mais ou menos assim. E parece que a graça de Deus para nós não é nada. E nós nos encontramos com pessoas escravizadas por culpas, por medos, por adversidades, por frustrações. Pessoas que azedaram o coração, não conseguem mais ser felizes, não conseguem mais sorrir com a vida. Pessoas que querem controlar os passos de Deus na sua vida. Pessoas extremamente pautadas pela sua própria vontade, pelo seu egoísmo, pelo seu narcisismo. E as pessoas ficam azedas, chatas, amarguradas. Gente, na história da igreja e na nossa igreja, nós podemos ver pessoas que passam por lutas que eu não conseguiria aguentar nem um terço. Mas o sorriso na vida dessas pessoas, de uma pessoa que tem a graça de Deus, me constrange às vezes. Tem pessoas que conversam comigo que é tanto sofrimento que eu vou dizer o quê, meu irmão? Mas eu olho para a vida da pessoa, a pessoa que só queria desabafar, pronto, desabafou, amém, pastor, estou livre, leve e solto. Só queria desabafar, mas o sorriso no rosto da pessoa me constrange. Eu digo, meu irmão, eu não aguentaria passar por isso. Fanny Crosby, eu gosto demais dessa mulher. Fanny Crosby ficou cega com 42 dias de vida. Morreu aos 92 anos, sem jamais perder a doçura. Escreveu mais de 4.000 hinos que nós temos no nosso cantor cristão. Um mais conhecido dela fala de felicidade. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Fanny Crosby, cega. Poderia ser uma pessoa amargurada. Conheci uma jovem no Instituto Haggai, espetacular. A menina com 5 meses de vida ficou cega por um câncer violento nos olhos. Chego lá em Campinas, conheço essa jovem. Esqueci agora o nome dela. Entrou na escola, teve que colocar na justiça para estudar, porque a escola não aceitava cegos. Entrou na universidade pública federal, passou no vestibular e não queriam aceitá-la porque ela era completamente cega. Formou-se em Direito. Terminou a faculdade de Direito, fez mestrado. Terminou o mestrado, doutorado. É a secretária de Mobilidade Urbana da cidade de Campinas. Uma cidade que tem mais de 2 milhões de habitantes. Secretária de Mobilidade é uma cega, completamente cega. Aí ela manda mensagem para mim: olá, pastor Marcelo, tudo bem? E eu disse, no Facebook. Aí eu fico perturbando com ela: como é que você escreve cega no iPad? E como é que você tem Facebook? Aí ela, kkk, manda lá risada. Uma benção, uma alegria. Você chega perto dessa menina. Eu disse a ela: quando você for para o Nordeste, já separe que você vai na Zona Sul dar uma palavra. Seu testemunho, porque é para você chorar ouvindo aquela menina. Uma alegria, numa das formaturas do Haggai, 2.000 pessoas formando. Quem foi a oradora? Ela.
todo mundo emocionado com a alegria daquela menina, sem perder a doçura, gente. O sofrimento nos leva a voltar para Deus, o sofrimento nos ensina que Deus está nos confortando. Nós não fomos abandonados. Diga aí para quem está do seu lado, você não foi abandonado. No sofrimento, Deus te consola, meu irmão. Sofrimento é lugar de consolo. Sofrimento é lugar de consolo. Para de azedar o coração. Por último, no sofrimento, há amor de Cristo. Versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. O que determina a vida do indivíduo não é o que acontece com ele nos meios das dificuldades da vida. O que determina a minha vida e a sua vida é como nós reagimos ao que acontece conosco. Muitas pessoas entendem que uma vida de amor a Cristo é uma vida feliz, uma vida frutífera, é uma vida cheia de riqueza. Muitas pessoas colocam a felicidade nas coisas, nos bens, no dinheiro, na busca. E tem um bocado de pastor bandido que ainda ensina isso. Que põe as coisas no lugar de Deus. Que põe as bênçãos no lugar do abençoador. Que põe os frutos do Senhor no lugar da árvore. E muitos de nós estamos caindo, desembocando em ladeira, descendo abaixo, triste, perdendo, apanhando, porque pensamos que a vida é ter, é conquistar, é conseguir. Quanto melhor. Se tiver, se não tiver, eu estou triste. Que é isso, gente? A felicidade não está fora de nós, está dentro de nós, porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. A felicidade não está fora, está dentro. E não é de fora para dentro, é de cima para baixo. A felicidade está em mim e você, meu querido. E no sofrimento há amor a Cristo. No sofrimento, Paulo diz, eu me alegro, eu regozijo-me na fraqueza, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Paulo diz assim, eu sei viver bem e mal, eu sei viver com comida ou sem comida, pobre ou rico, eu sei viver porque Cristo está comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas põem no carro, tudo posso naquele que me fortalece. Ganhei um carro, comprei um carro, então tudo posso conquistar naquele que me fortalece. Não é assim que a turma faz? O texto lá em Filipenses não está falando de conquistar nada. Paulo está dizendo, eu sei passar por lutas e por alegria, eu sei chorar e sei sorrir, eu sei passar fome e sei ser rico. Tudo posso suportar naquele que me fortalece. É isso que Paulo está dizendo. Porque o amor de Cristo me ensina a entender que eu sou fraco, mas eu sou forte naquele que me fortalece. Então não tem ninguém fraco aqui e todos são fracos. Está entendendo? Ou não? Falei agora igual um general do quartel, né? Todos são fortes e não são fortes. E todos são fracos e não são fracos. Vai entender a palavra de Deus? Nós somos fortes em Cristo. E a nossa fraqueza gera em nós o amor e o poder que vem de Cristo. E não o nosso. Na verdade, nós podemos dizer que somos fortes em Cristo. E na verdade, nós podemos dizer que nós somos fracos, mas Cristo nos faz forte. E louvado seja Deus, que a nossa fraqueza prevaleça, para que o poder de Deus habite. Amém, gente? Amém mesmo? Benditas são as lágrimas do meu e do seu sofrimento. Para encerrar, eu quero só citar aqui algumas coisas. Deus é sábio e equilibra a nossa vida com fardos e alegrias, com derrotas e vitórias, com sofrimento e glória. Talvez você que entrou aqui nessa noite possa estar frustrado, mas meu Deus, o que foi que eu fiz para estar passando pelo sofrimento? Eu quero dizer para você que nem todo sofrimento
chega por causa do pecado. Como eu disse no início, muitas vezes o sofrimento que eu e você tem é a escola de Deus para que nós possamos consolar outras pessoas. Sofrimento é escola para nós ensinarmos outras pessoas. E a pior coisa do que um sofrimento é o pecado. E talvez o pior pecado que existe é a soberba. Então Paulo aprendeu que não deveria ser soberbo por causa da sua experiência com Deus e que deveria se nivelar por baixo para que o poder de Deus sobressaísse sobre ele. Amém? A gente vai cantar de novo a música, o pessoal está aí ou não? Acho que o tempo esgotou. Está aí o Eduardo e o Felipe não, né? Está aqui? Felipe e Eduardo está aí? Está não? Então não dá para a gente cantar não. Não, extrapolou a hora. Dá para ele tocar, para a gente encerrar com a música? Dá não, ele já está comendo, né? Não, então tá bom. Vamos orar e vamos encerrar esse momento. Santo Deus, amado Pai, talvez tenha muitas pessoas aqui nessa noite sofrendo, tristes, feridas, machucadas pela vida. E talvez o Senhor tenha desejado falar com elas nessa noite. Obrigado pela vida desses amados. Mas a minha oração, ó Pai, que diante do sofrimento que todos tenham passado, que eles possam olhar para o autor e consumador da nossa fé e que possam compreender que vale a pena ser fraco para aquele que é forte, encontrar abrigo em nosso coração. Nos ajuda, ó Pai, a olhar para o Senhor e a entender o Teu amor sobre nós. Nos ajuda, Pai, a compreender que muitas vezes no sofrimento o Senhor apenas está dizendo para nós: filho, acorda, olha para mim, eu estou aqui. Eu não te abandonei. Você não está sozinho. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Pai, quantas vezes precisamos ouvir essa voz? Eu estou contigo. A minha mão direita te sustenta, você não foi abandonado. Benditas são as lágrimas. Benditas são as lágrimas derramadas no sofrimento. Porque são lágrimas contadas pelo Senhor. Porque são lágrimas que nos ajudam a compreender o Teu grande amor. Porque são lágrimas pedagógicas que nos ajudam a ajudar outras pessoas. Muito obrigado, ó Pai, pelas lágrimas que derramamos. Parece que às vezes, ó Pai, para que haja um avivamento em nossa vida, tem que haver sofrimento. Não sei como explicar isso. Mas parece que às vezes para sermos cheios do Espírito Santo precisamos estar sofrendo. Para entrarmos no prumo de Deus parece que tem que ter tribulação. Nos ajuda a compreender que nós precisamos estar mais perto de Ti. Para Te buscar, para Te adorar, para que o Senhor nos ensine o caminho que devemos seguir. Que o amor de Deus o Pai, que a maravilhosa graça de Jesus e que a comunhão do Santo Espírito de Deus nos ajude. No nome dEle, para a honra dEle, para a glória dEle. Amém. Lembrei o nome da menina lá de Campinas. É Daniele Alckmin. Você pode procurar na internet, tem entrevista dela, ela é bem famosa, bem chique, mas uma pessoa espetacular, crente assim mesmo, uma alegria, uma doçura espetacular, cega desde criança. Então, que Deus abençoe sua vida, uma boa semana, espaço conviver aqui, quero sair para lhe dar um abraço.